Muito bem, nação, vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal e agora vamos aqui analisar o João Guilherme e tem também aí o Galvão Bueno falando sobre a partida aí do Flamengo, que o Flamengo vai enfrentar aí contra o Botafogo. E nós vamos aqui reagir nesse momento, porque tem um detalhe muito importante. O João Guilherme falou sobre a escalação do Flamengo, que inclusive o Flamengo vai com um time alternativo enfrentar o Botafogo no Clássico. Meu amigo, é complicado, né? Mas o Flamengo, a decisão do Vitor Pereira é poupar os jogadores para a decisão da Recopa Sul-Americana. Então, o Clássico tem que vencer o Clássico. O Clássico tem que ser jogado para ganhar. E o Vitor Pereira escalou aí um time alternativo. Eu gostaria que você, torcedor, chegasse no nosso canal aqui, não somente assistisse o vídeo, mas participasse deixando seu comentário, o seu palpite. Para você, quem vence esse clássico? Arrisque o placar nos comentários, deixe a sua opinião referente à escalação e nós vamos aqui reagir o João Guilherme. Tem aí o programa da ESPN Brasil, tem um pedacinho do Galvão Bueno falando sobre o Flamengo e nós vamos aqui analisar, por isso já chega deixando seu like é muito importante. Vamos bater uma meta aí de 1000 likes para esse vídeo, precisa da força, ó, da torcida do nosso Mengão. E se você não é inscrito, eu convido você que se inscreva e ative o sino das notificações. Antes do vídeo, quero apresentar para você um XBet, que é uma das melhores casas de apostas do mundo, que inclusive é patrocinador oficial do Barcelona, do Liverpool e do Chelsea. E ela está com uma promoção para hoje. As primeiras 20 pessoas que se cadastrarem através desse link que está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, você vai ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito. Como assim? Você realizou o seu primeiro depósito, por exemplo, para fazer a sua fezinha aí para o jogo do Flamengo Clássico, que vai acontecer hoje às 18 horas, você pode ganhar já 100% de bônus. Por exemplo, depositou R$20, você já vai ganhar R$20 na hora a mais. Você depositou R$50, ganha R$50 na hora. Depositou R$100, ganha mais R$100 na hora. Isso até R$1.200, tá certo? Essa é um XBet, uma das melhores casas de apostas do mundo. Então vai lá, clica, confere, cadastra e aproveita, certo? Créditos, canal João Guilherme, canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos então reagir aqui às notícias do Flamengo. Prévia de Botafogo e Flamengo, o clássico de amanhã em Brasília, 18 horas. Vamos começar a falar do clássico entre Flamengo e Botafogo. O Botafogo, o Cuesta virou dúvida. Ele não treinou hoje. O Botafogo tem problemas ali no sistema defensivo, né? Porque o Adrielson foi expulso contra o Vasco, o Rafael não pode jogar, o Felipe Sampaio também acabou passando mal, não vai poder jogar. Então a zaga do Botafogo deve ser formada por Carli e Segovia. Há uma grande chance da zaga do Botafogo ser exatamente essa, Carli e Segovia. E aí, hein? O que você acha dessa zaga? O meio-campo ali com o Tietê, Patrick de Paula, pode começar jogando, e o Gabriel Pires, Vitor Sá, Piazon, Tiquinho Soares. Esse deve ser aí o time do Botafogo. O Marçal jogando ali pela lateral esquerda, Lucas Perry no gol. Esse deve ser o fogão para encarar o Flamengo amanhã lá em Brasília. Estão pedindo aqui o meu palpite e eu vou trazer já para vocês, né? Eu vou trazer já no final dessa live o meu palpite, né? Só confirmando aqui, ó, a escalação do Botafogo para amanhã. Deve ser Lucas Perry, Daniel Borges, que vai ganhar uma oportunidade ali, Carli, Segovia ou Cuesta. O Cuesta não treinou, é dúvida. E o Marçal. Tietê, Patrick de Paula, Gabriel Pires, Piazon, Vitor Sá e Tiquinho Soares. O Botafogo irá com a sua força máxima, com o que tem de melhor. Agora, o Flamengo não, hein? Flamengo não, e vem com mudanças. O Vitor Pereira, embora tenha saído aí a notícia de que alguns jogadores titulares pediram para participar do jogo de amanhã em Brasília, ele decidiu com a comissão técnica que vai poupar os jogadores da equipe principal, visando a final de terça da Recopa Sul-Americana contra a equipe do Del Valle. Então, nem relacionados os jogadores foram. Ficarão no Rio de Janeiro, treinando, se preparando para o jogo fundamental na temporada do Flamengo, para ter um pouco mais de paz, que é essa decisão da Recopa Sul-Americana. O Flamengo precisa ganhar o título, porque senão, né, vai entornar o caldo de vez e as consequências serão graves, né? A crise é muito grande.
Anote aí o provável time do Flamengo, hein? Matheus Cunha, 3 zagueiros. Essa é uma novidade. Rodrigo Caio, Pablo e Cleiton. Garoto da base vai ganhar uma chance. Mateuzinho pela lateral direita. Dupla de volantes. Igor Jesus e Eric Pulgar. Matheus Gonçalves, pela primeira vez, será titular, começa jogando na equipe principal do Flamengo. Garoto de 17 anos que está demonstrando muita personalidade. Everton, Cebolinha, Marinho e Mateuzão. O Matheus França, que renovou o seu contrato essa semana, ontem, né? E hoje foi anunciado, com uma multa de R$1 bilhão, cerca de 200 milhões de euros. Ele vai ficar no banco de reservas. Aí eu acho um erro do Vitor Pereira. Eu acho que teria que manter o Matheus França e colocar o Matheus Gonçalves lá pelo lado direito, como ele sempre jogou na base. O França mais centralizado e o Matheus Gonçalves pela ponta, fechando pelo meio. Acho que essa seria a posição ideal. E aí, poderia tirar o Mateuzão e colocar o Marinho e o Cebolinha, ou tirar o Marinho e deixar o Mateuzão, que é um homem de área, né? Poderia ser isso. Eu faria isso. Matheus Gonçalves pelo lado, Matheus França no meio, Mateuzão e o Cebolinha. Deixaria o Marinho como uma opção para o decorrer da partida. Mas o Vitor Pereira, analisando lá os treinamentos, preferiu fazer assim. E aí vamos analisar aqui as escalações, né? Eu trouxe a escalação do Botafogo e falei a escalação do Flamengo. Botafogo vai com o time considerado principal no momento, embora não tenha ali o Adrielson, o Cuesta é dúvida, o Rafael está fora, o Felipe Sampaio também, mas o Botafogo vai com uma equipe mais próximo daquilo que ele considera como o time titular, o time que é o melhor. E o Flamengo não. O Flamengo vai com uma equipe alternativa, inclusive algo que me chama muita atenção, Matheus Cunha no gol, hein? E por que me chama atenção? Porque normalmente goleiro, ele não é muito trocado. Mesmo quando é uma equipe alternativa, o goleiro, ele é mantido, né? É a exceção do Paulo Souza, né, que fazia aquele revezamento lá, muitas vezes botou o Hugo Souza e tal. Mas no futebol, o mais comum é o goleiro ficar com uma sequência de partidas, mesmo com uma equipe considerada reserva, alternativa. E nesse caso não, o Matheus Cunha vai jogar. Isso para mim demonstra claramente o quê? Que não há uma confiança no Santos nesse momento, que de fato está mal, ele não vem bem, talvez seja a pior fase da carreira do Santos, que é um goleiro muito bom, mas está muito mal nesse ano. E o Matheus Cunha, quando tem entrado, tem mostrado segurança, personalidade. Então pode ser, e o Vitor Pereira tem essa característica, de que ele já começa a estar olhando com uma atenção maior para o Matheus Cunha. E não se surpreenda se ele continuar jogando bem, for bem no clássico de amanhã, se o Matheus Cunha virar titular do gol do Flamengo, hein? Conhecendo aí o histórico do Vitor Pereira, isso não me surpreende. E aí, analisando o clássico de amanhã, Botafogo com a equipe principal e o Flamengo como equipe alternativa, primeiro ponto, eu acho que o Botafogo se torna uma equipe que pode ser considerada mais favorita no clássico. O Botafogo tem uma equipe que vem se apresentando até bem em alguns jogos nessa temporada, como é a sua equipe principal, o Botafogo passa a ter uma chance maior de ganhar. Agora, eu não sei se isso é uma boa notícia para o Botafogo. O Flamengo jogar com a sua equipe reserva, a equipe com muitos garotos. E sabe por quê? Porque a equipe principal do Flamengo não está jogando bulhufas. O Flamengo principal não está jogando nada. Andrei, mas também, né, já que a gente está falando do jogo do Flamengo contra o Botafogo, o Matheus França renovou com o Flamengo. E Mauro César, os valores são absurdos, né? São valores gigantescos. O Flamengo oficializou, tá, já a renovação até
31 de dezembro de 2027. Opa. E o jovem de 18 anos receberá, claro, um importante aumento salarial, porque a gente sabe que é meio compatível ao valor da multa. E a multa é de R$1 bilhão. Ele tá aí, multa rescisória para clubes do exterior dobrará para 200 milhões de euros, o equivalente a R$1 bilhão. São valores até meio exagerados, né? Mas isso, sabe que isso é uma defesa do clube, né? Você põe uma multa exorbitante, porque aí não tem como o clube lá de fora chegar e pagar e levar. Vai ter que negociar, claro, que ninguém vai pagar 200 milhões. Mas daria para botar 100 milhões de euros, porque eu acho que o salário é meio compatível, né? Eu acho que o salário tem que aumentar muito. Aí não sei também, né? Talvez, assim, para garantir... Exigência do empresário. Até 2027, assim, entre pagar um jogador que vem lá de fora, ganhar um dinheirão, que não sabe se vai dar certo, investir no jogador que, assim, pode acontecer do rapaz não decolar. Mas ele já mostrou que ele é bom e ele tem muito potencial para ser... Ele tem 18 anos. E dá repasse, né? Então, assim, eu acho até que é um jogador que... Fala-se muito, o Flamengo tem que contratar um meia, um reserva da Arrascaeta. Eu não sei que jogador é esse. Reserva da Arrascaeta, bom pra caramba, que está em algum lugar perdido e que vai aceitar jogar no Flamengo para ser reserva da Arrascaeta, embora seja fantástico jogador. É difícil achar um jogador. Falou-se daquele do Al-Hilal, né? Do Arrascaeta. O Vieto. Mas assim, o jogador custou $8 milhões ao... Felipe Coutinho, não, né? Esse é do Corinthians. Ao Al-Hilal. Parece que está no final de contrato e tal, né? Pode ser. O Vieto nem é exatamente um meia, ele era mais um atacante ali. Ele jogou de meio, mas ele não é. Mas enfim, vi o cara jogar 2 vezes, eu acho que esse cara... É um jogador bem inconstante, o Vieto, sempre foi. Então, eu acho que tem que investir nesse garoto, para que ele possa, aos poucos, virar esse cara de meio campo, que possa entrar. Embora o Vitor Pereira pareça bem empolgado com o outro Matheus, que é o Matheus Gonçalves, que fez um gol contra o Resende, que é mais novo, tem 17 anos, e ele é mais atacante, né? É mais impetuoso, de cortar, bater, se movimenta, pega muito na bola, se apresenta muito, né? E ele colocou no final do jogo passado, eu acho que até para dar uma batizada no moleque, sabe? O jogo lá contra o Del Valle. Não ia fazer um milagre no final ali. Já que não tem muito Matheus esse time, vamos botar mais. Porque no banco dele só tinha, assim, não tinha muita opção. Era mais a garotada e zagueiros, né? E o Pulga, que tinha entrado, quase deu um gol para os caras lá do Del Valle. Então, acho que ele até colocou para isso. Me parece que o técnico está empolgado com esse menino. E os dois devem jogar amanhã, o Gonçalves e o França. Os dois Matheus aí, além do Mateusão, do Mateuzinho e do Matheus Cunha. Deve ter um outro Matheus aí perdido aí que vai aparecer. Não tendo, que ele não lembrou aqui, mas... Não vontade de atacar o time, não. Ele fechou, né? Aí ele fechou com o Thiago, o Pulgar e o Vidal. E não funcionou, porque o Del Valle continuou pressionando. Ou ele vai dizer, funcionou, foi só 1-0 e tal, enfim. Mas eu imaginava que agora ia de Mateuzinho. Acho que se coloca nesse clássico é porque vai de Varela de novo. É terça-feira o jogo, né? Terça-feira. Não, eu até acho também, né, Felipe, Pascoal e Mauro, que no jogo da ida, o árbitro, eu acho que o árbitro não foi bem. Eu não sei se vocês chegaram a discutir aqui a respeito da atuação do árbitro. Eu acho que ele inclinou muito o jogo em favor do Del Valle lá. A própria condição do Flamengo, aliada à altitude, atrapalhou bastante o Flamengo. O Flamengo não está num momento bom e fora a falta de entendimento entre eles dentro do campo. Dentro daquilo que o Pascoal falou, por exemplo, o Real Madrid saiu perdendo de 2-0, foi contra o Liverpool, né, que fez 5. Foi 2-0. Saiu perdendo de 2-0. Então, vai pro vestiário. Quando você tem pressão em cima de um time gigante, mas está tudo funcionando bem, você resolve. O caso do Flamengo é o contrário. A pressão está gigante, esses meninos não vão jogar os titulares, vão descansar, a pressão aumenta, o clima já não é bom, e você vai enfrentar um Del Valle, que o Mauro falou, dos 3, do Carabobo, do Maldonado e o Del Valle é o melhor, é o Del Valle. Sim, é o que ganhou do São Paulo bem na final da Sul-Americana. Não é que ganhou que você falou, ali esse jogo do Barcelona pênalti. Que você falou, o jogo já tinha virado no intervalo 2-2. Com o Real Madrid. Do Real Madrid. Volta no intervalo, volta com 2-2. Né? E aí, no segundo tempo, aconteceu aquela chuva de gols. Né? Então, são 2 passagens, né? Atlético Mineiro e Fortaleza, possíveis passagens, e aqui é final. Flamengo e Independente Del Valle não tem, ou seja, ou faz 2-0 para ser campeão direto, ou vai nos pênaltis com 1-0 ali, vai para prorrogação e pênalti, né? Então... E tem um fator psicológico que eu acho o seguinte: se não for bem contra o Botafogo, se perde para o Botafogo lá em Brasília. Inclusive tem uma vitória
épica do Luiz Castro, que está ali nos olhando, que foi lá em Brasília, né? Sim, no Aquele Brasileiro 1-0 passado. E tal, no Brasileiro. E aí, tudo bem, vão dizer, mas não era o time do Flamengo que vai jogar. Sim. Não era, lógico que não é, a gente tá vendo aí, é um time totalmente mexido, não é o titular, é outro time e tal. Mas tem aquela história, já empatou uma, agora vem de derrota, sabe, o ambiente. Sim, o ambiente. O ambiente não é favorável se você vai mal. Então, vamos ver o que o Flamengo apronta, lá tem qualidade, esses jogadores que estão aí, essa defesa aí é boa, essa defesa aí com o Rodrigo Caio e o menino que vai jogar do lado dele, o Pablo. Etc. Mas eu acho que, assim, olhando para os dois, para o que é o jogo campo neutro, eu acho que o Botafogo leva uma vantagem aí. É uma oportunidade Eu acho muito que é favorito boa. também. Isso que eu ia perguntar, Botafogo é favorito? Eu Uma acho. oportunidade Eu acho. boa de Pra dar mim, uma... já falei. Eu acho pra mim. porque o Botafogo entra fechado, sabe o que tem que fazer. O Flamengo não. O Flamengo está dividido. O Botafogo sabe que essa é uma grande chance de ganhar do Flamengo. Porque, na verdade, se você... Com todo respeito, Silas, o time do Flamengo que vai estar em campo, quem está em campo é a camisa do Flamengo. O recheio é o treinador que escolhe. O jogador é o treinador que escolhe, mas é o Flamengo que está em campo. É o gigante, o espetacular Flamengo. Nós não estamos falando do bala mistura. Então o treinador vai para esse compromisso, aí depois os caras falam assim, você tem que entender, não ganha contra o Palmeiras, não ganha porque é começo de temporada. E vai no Mundial. o peso fica em cima de quem? Do Marinho, fica em cima do Cebolinha. Agora, eles não vão estar jogando com a Arrascaeta, com o Gabigol, eles vão estar jogando com os meninos que estão começando. Então é muito mais complicado. O Rodrigo Caio está voltando. Sim, claro. O Pablo precisa ainda provar, né, como o Léo Pereira fez, dar uma volta por cima e ele ainda não conseguiu fazer isso. Então é difícil, é muito difícil esse jogo para essa rapaziada do Flamengo aí. Turma, seguinte, Flamengo lidera o Carioca, 20 pontos. Então, tudo bem, teve a Supercopa que o Palmeiras perdeu, teve o Mundial que, especialmente a semifinal, foi uma grande frustração ter caído. Mas no Carioca lidera 20 pontos. É o Carioca. E não teve os clássicos ainda. Mas o que eu quero perguntar é o seguinte: o que, na opinião de vocês, estanca, não a crise, porque eu também não acho muito justo usar a palavra crise, mas que é o que o Mauro falou, esse clima, essa tensão, esse ambiente um pouco nebuloso, e aí, vai dar? Será que o Vitor Pereira? Essa desconfiança. Ganhando do Del Valle, campeão na Recopa, automaticamente alivia e segue? Sim. Ou precisa de uma sequência? Essa confiança, a confiança não no time, porque esse time já provou, tal, mas nesse contexto com o Vitor Pereira... É Botafogo, Del Valle e Vasco, não é isso? É Vasco e o Fluminense. Foi o Fluminense. Isso. Deixa eu... A sequência... É isso. A sequência é puxada pro Flamengo. A sequência é muito delicada. É isso mesmo. A sequência é muito delicada. A conquista, assim, claro que ganhar faz bem, mas aí vai nos remeter a uma situação. Mas o outro treinador ganhava, o time não tinha brilho. Com o Dorival Júnior, puxa vida, o time jogava, mas ganhou, mas teve... Porque os dirigentes do Flamengo entendem da seguinte forma: com o elenco que tem, com o custo que tem esse elenco, tem que ganhar e dar show todo jogo. E não é todo dia que tem show. O meu avô falava, não é todo dia que tem pão quente. Tem dia que não tem. Tem dia que não dá para jogar bem. Quando não dá para jogar bem, só ganha o jogo. Só ganha. Não deu para... Aí, não deu para jogar bem no Campeonato na Copa da Libertadores, mas foi campeão. Não deu para jogar bem na finalíssima contra o Corinthians na Copa do Brasil, mas foi campeão nos pênaltis. Aí faltou o brilho. Trocaram o treinador. Eu vou repetir, na minha visão, o Flamengo teve a maior autossabotagem que eu já vi no futebol. Trocou um campeão, um treinador duplamente campeão numa temporada só, por um vice-campeão na mesma temporada. Então, eu não consegui entender o que os dirigentes do Flamengo fizeram com isso. Eu não consegui entender. E para mim não há explicação. Não há explicação plausível, né? Se o time vai mal, aí eu concordo. Agora... perde pro Del Valle no Maracanã. Aí vai dizer aquele meu amigo diria, não tem tatu que a Reseste perdeu uma decisão dessa no Maracanã. E o time do Del Valle, Pascoal, é um time de argentinos.
Tem um monte de argentino nesse time do Del Valle. Só o volante tem 41 anos e não sai da frente da zaga. Perejano, né? Ferrerano. Eu joguei anos. 4 anos na Argentina e eu fui campeão com o São Lourenço. E sabe o que eles falam quando você vai jogar final? Final não se joga, se ganha. Igual o clássico. Clássico você não joga, você ganha o clássico. E acabou. Depois vai discutir, porque não é o jogo para jogar, é jogo para ganhar. E esses argentinos sabem muito bem isso. Então, olha, olho, hein? Porque a gente falou a mesma coisa aqui do Al Hilal. Time que tinha, os jogadores que tinham e... Sei lá, acho que foi isso. E de lá acertou o contato com o Flamengo. Não, foi bizarro. É isso daí, nação. Então tá aí, deixa o seu comentário aí referente à partida aí do Flamengo. O Flamengo vai enfrentar o Botafogo. Escreva nos comentários aí o seu palpite para essa partida. Para você, quem vai vencer. E escreva também, arrisca o placar. Quem vence essa partida? O Flamengo vai com time alternativo, time praticamente todo reserva. O Vitor Pereira nem colocou os titulares relacionados. Vai colocar aí força máxima para a Recopa. Então, vamos ver o que vai acontecer no Clássico amanhã. Deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.